A Bíblia estava aberta na mesinha da sala quando o fogo começou. Eduardo nem lembrava de tê-la deixado ali, muito menos naquela página específica. Ele era líder de célula na igreja, conhecido por suas pregações sobre fidelidade conjugal e integridade familiar. As pessoas o procuravam para aconselhamento matrimonial, confiavam nele, admiravam seu casamento aparentemente perfeito com Helena. Mas Eduardo carregava um segredo que corroía sua alma há 8 meses. O cheiro de fumaça veio da cozinha às 3 da manhã. Um curto-circuito na geladeira velha que ele prometera trocar há meses. As chamas se espalharam rápido, consumindo as cortinas, lambendo as paredes, enchendo a casa de uma fumaça negra e sufocante. Eduardo acordou tossindo, desorientado, o quarto já tomado pela névoa densa. Ao lado, Helena dormia profundamente, cansada de mais um dia cuidando dos 3 filhos. Ele a sacudiu com desespero, gritando palavras que ela não conseguia entender através do pânico. Helena abriu os olhos e viu o inferno se formando ao redor deles. As chamas já bloqueavam a porta do quarto, e o calor era insuportável. Ela se jogou da cama e correu para o quarto das crianças, Eduardo atrás dela, Pedro, de 9 anos, Sofia, de 7, e o pequeno Daniel, de apenas 4, dormiam sem perceber que a morte se aproximava. Se você já guardou um segredo que quase destruiu tudo, se já viveu com o medo de ser descoberto, então curta este vídeo e se inscreva no canal Milagres Ocultos. Porque às vezes Deus usa o fogo não apenas para queimar, mas para purificar e revelar o que precisa vir à luz. Helena pegou Daniel no colo enquanto Eduardo segurava Pedro e Sofia pelas mãos. O corredor estava em chamas, impossível de atravessar. A única saída era a janela do quarto das crianças, mas ficava no 2º andar. Eduardo quebrou o vidro com uma cadeira, cortando as mãos no processo. Lá embaixo, vizinhos já começavam a se reunir, gritando para que pulassem, alguns tentando improvisar uma forma de amortecimento com colchões e cobertores. Eduardo olhou para a altura e sentiu o pânico paralisá-lo. Não conseguiam pular com as crianças sem correr o risco de machucá-las gravemente. O calor aumentava a cada segundo e a fumaça tornava a respiração quase impossível. Sofia começou a chorar, tossindo violentamente. Pedro, sempre o mais maduro, tentava ser forte, mas seus olhos revelavam o terror que sentia. Daniel apenas agarrava o pescoço da mãe sem entender o que estava acontecendo. Foi quando Eduardo ouviu os gritos vindos da sala. Os bombeiros haviam chegado. Mas como alcançá-los? O corredor era uma cortina de fogo. Helena olhou para o marido com olhos suplicantes, implorando silenciosamente que ele encontrasse uma solução. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Aquelas 4 vidas dependiam dele, e ele estava paralisado, incapaz de decidir, incapaz de agir. Então, através da fumaça que entrava pela porta do quarto, ele viu algo que não fazia sentido. Um reflexo de luz, como se algo estivesse brilhando na sala. Não era o reflexo das chamas, era diferente, mais suave, constante. Eduardo forçou os olhos através da névoa escura e distinguiu a forma. Era a Bíblia na mesinha da sala. Estava aberta, e as páginas pareciam refletir uma luz que não vinha do incêndio. Algo dentro dele, talvez instinto, talvez algo maior, o fez gritar para Helena: "Fica aqui com as crianças, vou tentar chegar até a sala e abrir a porta para os bombeiros." Helena o olhou como se tivesse enlouquecido. O corredor estava impossível, mas Eduardo já havia tirado a camisa, molhado com a água da garrafa que Pedro mantinha ao lado da cama, e enrolado no rosto improvisando uma máscara. Ele se abaixou, onde a fumaça era menos densa, e começou a rastejar pelo corredor em chamas. O calor queimava sua pele exposta e ele sentia os pelos do braço chamuscando. Cada centímetro era uma agonia, cada respiração um esforço sobre-humano. Mas seus olhos permaneciam fixos naquela luz estranha que vinha da Bíblia aberta na sala. Era como se ela o guiasse, mostrando o caminho através do inferno. Eduardo alcançou a sala, o corpo tremendo de dor e exaustão. As chamas haviam consumido a maior parte dos móveis, mas, estranhamente, a mesinha onde a Bíblia repousava
permanecia intacta, como se houvesse uma bolha invisível protegendo aquele pequeno espaço. Ele arrastou-se até lá e, sem saber porquê, pegou a Bíblia antes de seguir para a porta da frente. Seus dedos queimados lutaram com a fechadura enquanto ouvia os bombeiros do outro lado. A porta finalmente se abriu e uma onda de ar fresco invadiu a casa, alimentando as chamas ainda mais, mas permitindo que os bombeiros entrassem. Eduardo caiu no chão, ainda segurando a Bíblia contra o peito. Os bombeiros passaram por ele correndo, gritando coordenadas, estendendo mangueiras, subindo as escadas para resgatar Helena e as crianças. Minutos depois, que pareceram horas, todos estavam do lado de fora. Helena chorava abraçada aos 3 filhos, todos tossindo, mas vivos, inteiros, milagrosamente ilesos. Eduardo estava sendo atendido pelos paramédicos, suas mãos e braços cobertos de queimaduras de 2º grau. A dor era insuportável, mas ele mal a sentia. Tudo o que conseguia pensar era na Bíblia que ainda segurava, nas páginas abertas que o guiaram através do fogo. Quando finalmente olhou para as páginas, seu coração parou. O versículo aberto, iluminado agora apenas pela luz dos faróis da ambulância, dizia: "Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido." Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Aquele não era apenas um versículo aleatório. Era uma mensagem direta, impossível de ignorar, impossível de negar. Nos dias seguintes, enquanto a família ficava temporariamente na casa da mãe de Helena, Eduardo não conseguia tirar aquele versículo da cabeça. Suas mãos enfaixadas o impediam de trabalhar, de fazer quase qualquer coisa. Helena cuidava dele com ternura, agradecendo a Deus por terem sobrevivido, chamando-o de herói por ter arriscado a vida para salvá-los. Mas cada palavra de gratidão era uma faca no coração de Eduardo, porque ele sabia a verdade. Sabia que não merecia ser chamado de herói. Sabia que durante 8 meses havia traído aquela mulher que agora cuidava de suas feridas com tanto carinho. Vanessa, da equipe de marketing da igreja, tinha sido sua amante. Começou com mensagens inocentes, depois encontros para discutir projetos, depois beijos roubados no estacionamento escuro e, finalmente, 3 vezes, no apartamento dela. Eduardo havia terminado o caso 2 semanas antes do incêndio, consumido pela culpa, aterrorizado pela possibilidade de ser descoberto. Vanessa aceitou o fim com tristeza, mas compreensão, dizendo que sempre soube que aquilo não tinha futuro. Ele pensou que estava livre, que poderia enterrar aquele erro e seguir em frente. Mas agora, olhando para aquela Bíblia queimada nas bordas, mas intacta no centro, ele sabia que Deus não havia esquecido. As semanas passaram, e a família começou a reconstruir. O seguro cobriu os danos e eles puderam reformar a casa. A igreja fez uma campanha de arrecadação, e famílias doaram móveis, roupas, utensílios. Eduardo e Helena eram tratados como sobreviventes milagrosos, e a história do resgate dramático se espalhou por toda a comunidade. Mas para Eduardo, cada gesto de bondade era um peso adicional na consciência. Helena percebia que algo estava errado. Eduardo ficava distante, perdido em pensamentos, acordando no meio da noite suado e ofegante. Ela atribuía ao trauma do incêndio, aos pesadelos naturais depois de uma experiência tão terrível. Tentava confortá-lo, orar com ele, mas Eduardo se afastava sutilmente, incapaz de suportar a proximidade que sua traição havia profanado. 1 mês após o incêndio, Helena estava organizando os poucos pertences que haviam sobrevivido quando encontrou a Bíblia. Eduardo a havia guardado em uma caixa no alto do armário, incapaz de olhar para ela, mas incapaz de jogá-la fora. Helena a pegou com reverência, suas páginas ainda cheirando a fumaça, as bordas chamuscadas testemunhando o inferno que atravessaram. Ela abriu naturalmente na página onde a Bíblia havia caído naquela noite. O versículo sobre coisas ocultas estava ali, sublinhado pela fuligem e pela fumaça de uma forma que parecia intencional. Helena leu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Algo se mexeu em seu espírito. Aquele versículo não estava ali por acaso. Era uma mensagem. Mas para quem? Para quê?
Talvez você já tenha sentido Deus falando através de circunstâncias impossíveis de ignorar. Se esta história está tocando seu coração, compartilhe nos comentários um momento em que a verdade veio à luz em sua vida. E não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que a verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta. Helena começou a orar, pedindo discernimento. E foi então que pequenos detalhes começaram a se juntar em sua mente. As mensagens que Eduardo deletava rapidamente. As reuniões de trabalho que duravam até tarde demais. O perfume diferente que sentiu uma vez em sua camisa. A distância emocional que começou meses antes do incêndio. Cada peça se encaixava, formando uma imagem que ela havia se recusado a ver. Naquela noite, quando Eduardo chegou da fisioterapia para suas mãos queimadas, Helena estava sentada na sala com a Bíblia aberta no colo. Ele congelou na porta, vendo a cena, sabendo instintivamente que o momento que temia havia chegado. Helena levantou os olhos e ele viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Não lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda que partia o coração. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Ela disse, sua voz quebrando. Deus te salvou daquele fogo, Eduardo. Salvou você e as crianças. Mas também está tentando te salvar de algo mais profundo, não está? Algo que está queimando você por dentro. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele quis negar, quis inventar uma desculpa, mas as palavras não vinham. Apenas lágrimas. Ele caiu de joelhos no meio da sala, soluçando como uma criança. E então, finalmente, confessou. Contou sobre Vanessa, sobre os meses de mentiras, sobre os encontros escondidos, sobre a culpa que o consumia. Cada palavra era uma lâmina, cortando não apenas Helena, mas também a si mesmo. Quando terminou, estava vazio, exausto, esperando a explosão de raiva que certamente viria. Mas Helena permaneceu em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, embora destroçada. Eu sempre soube que algo estava errado. Tentei ignorar, tentei acreditar que estava imaginando coisas, mas meu coração sabia. E agora entendo por que Deus permitiu que aquela Bíblia caísse naquela página, porque ela brilhou no meio do fogo, porque você a pegou. Eduardo levantou os olhos confuso através das lágrimas. Helena continuou, segurando a Bíblia contra o peito como se fosse um tesouro precioso. Porque Deus não queria apenas salvar nossos corpos daquele incêndio. Ele queria salvar nosso casamento. E o único jeito de fazer isso era trazendo a verdade à luz, mesmo que doesse, mesmo que queimasse pior que qualquer fogo físico. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de ambos. Helena oscilava entre perdão e raiva, entre querer reconstruir e querer desistir. Havia dias em que não conseguia olhar para Eduardo sem sentir náusea, e outros em que chorava lembrando dos 17 anos que haviam construído juntos. Eduardo dormia no sofá, dava espaço, aceitava a dor que havia causado sem tentar minimizá-la ou se defender. Eles começaram aconselhamento com o pastor, sessões longas e dolorosas onde tudo era exposto, dissecado, examinado. O pastor não ofereceu soluções fáceis nem perdão barato. Ele os guiou através do processo brutal de confrontar a traição, a quebra de confiança, a devastação que o pecado causa. Eduardo teve que enfrentar não apenas o que fez a Helena, mas por que fez, as fraquezas e orgulhos que permitiram que aquilo acontecesse. Helena teve que decidir se conseguia perdoar, não um perdão superficial que varresse tudo para debaixo do tapete, mas um perdão profundo, que reconhecesse a gravidade do pecado e, ainda assim, escolhesse a restauração. Foi a decisão mais difícil de sua vida. Havia dias em que queria embalar as crianças e ir embora, começar de novo sozinha. Mas algo a segurava. Era o mesmo versículo que Deus usou para expor o segredo. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Helena percebeu que aquele versículo não era apenas sobre exposição, mas sobre libertação. A verdade havia sido revelada não para destruir, mas para libertar.
e ela podia escolher participar dessa libertação ou deixar que a amargura a escravizasse. 3 meses após a confissão, Helena acordou no meio da noite e foi até a sala. Eduardo estava no sofá, acordado, olhando para o teto. Ela se sentou ao lado dele e, pela primeira vez em semanas, tocou sua mão. Eduardo virou o rosto, surpreso, e viu algo diferente nos olhos dela. Não era a dor que havia se tornado constante, mas algo mais suave. Esperança. "Eu perdoo você", Helena disse, e desta vez não havia hesitação em sua voz. "Não porque você merece, não porque o que você fez não foi terrível, mas porque aprendi que o perdão não é sobre você. É sobre me libertar da prisão que a falta de perdão se torna. E porque ainda acredito que Deus pode restaurar o que foi quebrado, se ambos permitirmos." Eduardo chorou, e desta vez eram lágrimas de alívio misturadas com gratidão. Mas Helena não havia terminado. "Isso não significa que a confiança está restaurada. Isso vai levar tempo, talvez anos. E existem condições: transparência total, conselhamento contínuo, prestação de contas rigorosa. Se você realmente quer reconstruir nosso casamento, vai ter que provar com ações, não com palavras." E Eduardo provou. Deu acesso total ao celular, às contas de e-mail, à agenda. Saiu da liderança da célula, reconhecendo publicamente que precisava trabalhar em si mesmo antes de aconselhar outros. Participou de um grupo de recuperação para homens lutando com infidelidade. Cada passo era humilhante. Cada confissão pública, um golpe no orgulho que havia permitido o adultério em primeiro lugar. Mas lentamente, algo começou a crescer onde antes havia apenas destroços. Uma honestidade que nunca existira antes, mesmo nos primeiros anos de casamento. Eduardo aprendeu a compartilhar suas lutas, suas tentações, suas fraquezas, em vez de fingir que era o marido perfeito. Helena aprendeu a comunicar suas necessidades, suas inseguranças, suas expectativas, em vez de assumir que Eduardo deveria simplesmente saber. Eles começaram a orar juntos todas as noites, algo que haviam abandonado anos atrás na correria da vida. Naqueles momentos de vulnerabilidade diante de Deus, admitindo suas falhas e pedindo ajuda, encontraram uma intimidade que o sexo e os anos de convivência nunca haviam trazido. Era como se o fogo que quase os matou tivesse queimado toda a falsidade, deixando apenas o que era real e verdadeiro. As crianças, protegidas dos detalhes específicos, mas conscientes de que algo sério havia acontecido, também sentiram a mudança. Pedro, sempre perceptivo, disse um dia: "Pai, você está diferente. Mais real." Eduardo perguntou o que ele queria dizer, e o menino pensou por um momento antes de responder. "Antes você sempre parecia estar fingindo ser feliz. Agora você parece triste às vezes, mas de verdade." 6 meses após o incêndio, a família estava de volta à casa reformada. Tudo estava novo, mas de alguma forma parecia mais casa do que antes. Talvez porque agora não havia segredos escondidos nas gavetas, mentiras enterradas nos armários, culpas ocultas nos cantos escuros. A casa era limpa não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eduardo olhava para as paredes novas e via um símbolo de recomeço. Mas sabia que recomeços não apagavam o passado, apenas ofereciam a oportunidade de construir algo melhor sobre os escombros. Ele carregaria para sempre as cicatrizes das queimaduras em suas mãos, lembretes físicos daquela noite terrível, mas também carregaria as cicatrizes invisíveis da traição, lembretes de sua capacidade de falhar. Helena também tinha cicatrizes. Havia momentos em que a insegurança voltava. Quando Eduardo chegava tarde ou olhava para o celular, ela tinha que escolher conscientemente confiar, mesmo quando a dor antiga sussurrava dúvidas. Não era fácil. E às vezes ela falhava, deixando a suspeita contaminar momentos que deveriam ser pacíficos. Mas estava aprendendo a levar essas lutas a Deus antes de explodir com Eduardo. 1 ano após o incêndio, Eduardo e Helena estavam na mesma igreja onde tudo havia começado, onde Eduardo pregara sobre fidelidade enquanto vivia uma mentira. Mas agora eles estavam ali em um papel diferente.
O pastor os convidou para compartilhar seu testemunho, não como exemplo perfeito, mas como evidência da graça restauradora de Deus. Eduardo subiu ao púlpito com as mãos tremendo, mas não de medo, de humildade. Ele olhou para a congregação e viu rostos familiares, pessoas que o admiravam, que confiavam nele, que o viam como líder espiritual. E então contou a verdade. Sobre o adultério, sobre a hipocrisia, sobre o fogo que expôs seu pecado, sobre o longo caminho de restauração que ainda estava percorrendo. O silêncio na igreja era absoluto. Alguns rostos mostravam choque, outros decepção, outros compaixão. Mas quando Eduardo terminou, Helena subiu ao seu lado, e então ela compartilhou sua parte da história, sobre a dor da traição, sobre a luta para perdoar, sobre a escolha consciente de acreditar que Deus podia redimir até mesmo isso, sobre como o fogo que quase destruiu sua família foi também o fogo que purificou e revelou. Quando desceram do púlpito, várias pessoas vieram falar com eles. Não todos, alguns se afastaram, incapazes de lidar com a vulnerabilidade crua. Mas outros, com lágrimas nos olhos, compartilharam suas próprias lutas secretas. Homens que batalhavam com pornografia, mulheres que haviam sido traídas, casais à beira do divórcio, e pela primeira vez, sentiram que podiam ser honestos, porque Eduardo e Helena provaram que a igreja podia ser um lugar de cura, não apenas de aparências. 2 anos após o incêndio, Eduardo acordou cedo em um domingo e foi até a sala. A nova mesinha, similar à antiga, mas não idêntica, estava no mesmo lugar, e sobre ela, ele colocou cuidadosamente a Bíblia. Aquela mesma Bíblia queimada nas bordas, manchada de fumaça, mas preservada no centro. Ele a abriu e naturalmente caiu na mesma página de sempre. O versículo sobre revelação ainda estava lá, agora não como acusação, mas como libertação. Helena entrou na sala, atraída pelo cheiro de café que Eduardo preparara. Ela viu a Bíblia aberta, viu o marido olhando para aquelas páginas sagradas e sorriu. Não era o sorriso forçado dos primeiros meses após a confissão, mas algo genuíno. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Eduardo cobriu a mão dela com a sua, e permaneceram assim por um momento em silêncio. "Você sabe o que percebi?" Helena disse suavemente. "Aquele fogo veio para destruir nossa família, mas Deus o usou para destruir apenas o que precisava ser destruído: as mentiras, as máscaras, a hipocrisia. E então ele reconstruiu algo mais forte em seu lugar, não perfeito, mas verdadeiro." Eduardo assentiu, incapaz de falar através da emoção que fechava sua garganta. Eles olharam juntos para a Bíblia aberta, para o versículo que havia exposto o segredo, mas também iniciado a cura. Eduardo pensou em como resistir àquela verdade, em como tentou manter tudo escondido, em como o medo da exposição quase o consumiu. Mas agora, do outro lado da revelação e da restauração, ele entendia. A verdade realmente liberta, mesmo quando dói, mesmo quando queima, mesmo quando destrói tudo que pensávamos ser importante. Se você chegou até aqui, não deixe esta história passar sem agir. Texto padrão: inscreva-se no canal Milagres Ocultos e ative o sininho para mais histórias que mostram o poder transformador do perdão e da verdade. E não deixe de assistir outros vídeos que vão fortalecer sua fé e te lembrar de que nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus alcançar. Naquela tarde a família foi ao parque. As crianças corriam livremente, rindo, brincando, completamente alheias às batalhas que os pais haviam enfrentado para mantê-los em uma família intacta. Eduardo e Helena sentaram em um banco observando os filhos e seguraram as mãos. As cicatrizes nas mãos de Eduardo eram visíveis, mas não o incomodavam mais. Eram lembretes não de dor, mas de redenção. Um casal jovem passou por eles, claramente apaixonados, em sua própria bolha de felicidade. Eduardo os observou e sentiu não inveja, mas algo como compaixão, porque ele sabia o que eles ainda não sabiam: que todo casamento seria testado, que todo amor seria desafiado,
que todos guardam a capacidade de trair e ser traídos. Mas também sabia que havia esperança do outro lado, se ambos escolhessem o caminho difícil do perdão e da verdade. Quando voltaram para casa ao entardecer, as crianças exaustas mas felizes, Eduardo parou na porta e olhou para a casa. As paredes novas, a tinta fresca, tudo reconstruído após o fogo. Mas sabia que a verdadeira reconstrução não estava nos tijolos e na madeira. Estava nos corações que haviam sido quebrados e colados novamente, não exatamente iguais, com as rachaduras ainda visíveis, mas mais fortes nas juntas. Helena entrou primeiro, acendendo as luzes, enchendo a casa com calor e vida. Eduardo ficou mais um momento no batente, respirando fundo, agradecendo silenciosamente por aquele momento, por aquela segunda chance, por aquela família que quase perdeu. E então entrou, fechando a porta atrás de si, deixando a escuridão lá fora, abraçando a luz que agora brilhava dentro. O segredo exposto poderia ter destruído tudo, mas a verdade revelada salvou muito mais do que tijolos e carne.